Bom dia, meu nome é Pedro Tardim, da turma de Engenharia de Alimentos 2019. Estou aqui para falar sobre simbiose e teoria de barreiras, que é o quinto tema proposto da aula invertida de microbiologia de alimentos. Então, começando falando o que é simbiose. A simbiose ela pode ser definida como uma associação a longo prazo entre dois organismos de espécies diferentes. E essa relação pode ser benéfica ou maligna. Ela não importa qual seja a ordem dessa relação, desde que seja uma relação entre dois seres, dois organismos de espécies diferentes. Então, falando sobre a simbiose do Streptococcus thermophilus e dos Lactobacillus bulgaricus, essas bactérias elas são muito importantes e são agentes muito importantes na produção e na preservação de produtos derivados do leite. E essas bactérias elas estão presentes na fermentação de iogurte. O crescimento ótimo dessas bactérias se dá em torno da casa dos 42 graus. Então, a simbiose ela começa quando o Lactobacillus bulgaricus ele produz enzimas que vão degradar a caseína do leite. E a partir dessa degradação vai ocorrer liberação de peptídeos e aminoácidos, como por exemplo a valina e a treonina. E esses compostos das moléculas eles vão ser fatores que vão ajudar a desenvolver o crescimento do Streptococcus thermophilus. Então, já o Streptococcus thermophilus, ele vai produzir ácido lático, dióxido de carbono e ácido fórmico por causa da degradação da lactose. E a liberação do ácido fórmico e do dióxido de carbono vai estimular o desenvolvimento do Lactobacillus bulgaricus. E quando a fermentação acaba, o Lactobacillus bulgaricus vai produzir um acetaldeído e ácidos graxos, e esses compostos vão contribuir na formação do sabor característico do sabor característico do iogurte. Então, falando um pouco sobre teoria de barreiras, que é o outro tema. O que é a teoria de barreiras? A teoria de barreiras, ou teoria dos obstáculos, ou tecnologia de barreira, ou tecnologia dos obstáculos, ela é um método para garantir a segurança dos alimentos. E esse método, essa tecnologia, ela combina dois ou mais métodos de preservação dos alimentos, eliminando ou controlando o crescimento dos patógenos e fazendo com que os alimentos sejam mais seguros e assim aumentando a shelf life, a vida de prateleira, a vida útil desses alimentos. Então, essa tecnologia, esse método da teoria de barreiras, ela foi desenvolvida como um conceito novo para a produção de alimentos seguros e nutritivos e que sejam também econômicos. Então, falando dos obstáculos mais importantes, a gente tem a temperatura, atividade de água, pH, o potencial redox, conservantes químicos e os micro-organismos competitivos. A temperatura pode ser tanto alta quanto baixa, e conservantes químicos a gente pode citar, por exemplo, nitrato, sorbato e sulfeto. E os micro-organismos competitivos a gente pode citar, por exemplo, as bactérias do ácido lático. Então, cada tipo de barreira utilizada vai ter um efeito nos alimentos e esses efeitos eles podem ser tanto positivos quanto negativos. Isso vai depender da intensidade que essas barreiras serão utilizadas. Por exemplo, o uso de baixa temperatura abaixo do limite crítico em qualquer alimento ele pode acarretar em injúrias pelo frio. Já o resfriamento da temperatura certa vai ser melhor para aumentar a vida útil do alimento, porque vai retardar o crescimento microbiológico. Do mesmo jeito, se você reduzir o pH da salsicha, ele vai inibir o crescimento de bactérias patogênicas, mas a redução além do necessário, reduzir demais, ele vai prejudicar o sabor do produto, no caso a salsicha. Então, por causa disso, tem de haver um equilíbrio no uso nas barreiras que vão ser utilizadas nos produtos. Então, falando sobre a tecnologia de barreiras e os métodos tradicionais. Os métodos tradicionais de conservação de alimentos, eles geralmente são baseados em um único método e é aplicado em níveis muito altos. E isso prejudica o alimento e causa mudanças sensoriais muito relevantes e nítidas ao alimento. A tecnologia de barreira, por outro lado, ela é baseada na combinação de baixos níveis de duas barreiras, ou seja, para você não utilizar um, um, é, uma barreira só muito intensa, você combina várias usando um baixo nível de duas ou mais barreiras. Isso faz com que o produto fique mais estável e que haja
poucas mudanças sensoriais, mudanças sensoriais mínimas. Por isso que os produtos onde a tecnologia de barreira é utilizada são, sensorialmente falando, eles são melhores que os produtos que usam os métodos mais tradicionais. Então, falando sobre a tecnologia de barreiras e os micro-organismos e o crescimento microbiológico, para cada alimento estável e seguro, é necessário que a gente tenha várias barreiras. E essas barreiras são diferentes na qualidade e na intensidade, dependendo do tipo de produto que você está lidando. Mas, em qualquer caso, as barreiras devem manter o controle da população microbiológica desses produtos. A população inicial dos micro-organismos do produto, ela não pode superar as barreiras que estão presentes nesse processo, porque senão esses micro-organismos vão deteriorar o produto, o alimento. E as respostas do micro-organismo para essas barreiras são, por exemplo, a homeostase, a exaustão metabólica e a reação de estresse dos micro-organismos. E a conservação dos alimentos vai colocar os micro-organismos em um ambiente hostil. E esse ambiente hostil que vai determinar se o micro-organismo vai conseguir é, apenas diminuir o seu crescimento ou até mesmo causar a morte dele. Como esse micro-organismo vai reagir no ambiente hostil que vai determinar se ele vai sobreviver ou se ele vai acabar morrendo. Então, falando de um exemplo prático de um produto que usa bastante a tecnologia de barreiras, a gente tem, por exemplo, o leite, que é um alimento muito versátil e ele é muito utilizado na indústria. Aqui eu vou falar do leite de várias formas que ele se apresenta. O leite cru, apesar de ele ter passado por uma filtração e pelas boas práticas de manutenção, o leite cru, eu me refiro ao leite, digamos que acabou de ser ordenhado da vaca. Ele ainda vai causar, apesar de ter passado pela filtração e por boas práticas de fabricação, ele ainda pode causar muitos riscos à saúde do consumidor por causa de suas características intrínsecas. Por características intrínsecas, eu me refiro à sua composição, às suas composições fisicoquímicas e à sua estrutura nutricional. Já o leite pasteurizado, as duas principais barreiras são a pasteurização, que é um tratamento térmico, e o armazenamento refrigerado. No leite UHT, as maiores barreiras são a esterilização, que é um tratamento térmico que é um pouco não, ele é mais intenso que a pasteurização, e logo após tem o invase asséptico. E agora falando de outra forma do leite, que é o leite condensado, são três grandes obstáculos, que é a adição de açúcar, que faz com que a atividade de água diminua, o tratamento térmico da pasteurização para eliminar os patógenos, e a evaporação a vácuo, que vai diminuir ainda mais a atividade de água. E falando por último do leite em pó, entre as barreiras do processamento dele, ele vai ser pasteurizado, concentrado e ainda vai passar por uma desidratação que vai abaixar ainda mais ou extinguir não, mas abaixar bastante a atividade de água. Então, essas foram as referências que eu usei para gravar esse vídeo e espero que tenham gostado.